Barcelona é quase a nossa segunda casa aqui na Espanha. Houve uma época em que passávamos mais tempo na capital da Catalunha do que em nossa própria casa. Cheia de atrações turísticas, sua crescente popularidade teve um efeito muito negativo, e é que o preço das atrações subiu muito nos últimos anos. E como cada cêntimo conta, o que a gente vai fazer hoje é compartilhar com você 10 atrações gratuitas de Barcelona. Eu sou Cecília. Eu sou Tony, isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. Se for sua primeira vez no canal, inscreva-se e acione as notificações. Desse jeito, cada vez que subirmos um novo vídeo, você será avisado. Economizar nas viagens é um conceito mágico, então vamos elaborar sobre isso hoje com nossa lista de 10 atrações gratuitas de Barcelona. Vamos com a lista? Vamos lá! E abrindo a nossa lista está a Fonte Mágica, uma das atrações mais bonitas e que atrai uma multidão em Barcelona. É um lugar tão especial que já conta com um vídeo próprio no canal. Não deixe de assistir. E no vídeo te contamos como é o show e quando pode ser visto. No segundo lugar da lista, o Templo de Augusto, um pequeno tesouro escondido que muitas pessoas que visitam Barcelona nunca chegam a conhecer. Uma rua estreita e escura do bairro gótico leva até um prédio e um pátio ainda mais escuros. E dentro do prédio você vai encontrar 4 colunas do que foi o Templo Romano de Augusto, que estava consagrado ao culto de César Augusto e que foi construído no século I a.C. O templo está no ponto mais alto de Barcelona, de Barcino, que era a Barcelona romana, e forma parte do MUCBA Temple de Augusto. MUCBA é o Museu de História de Barcelona, uma rede de museus espalhados por Barcelona. O templo abre de segunda a domingo, mas dá uma olhada no link que vamos colocar na descrição do vídeo, porque os horários mudam dependendo do dia da semana e da época do ano. O Estádio Olímpic Lluís Companys foi o cenário principal dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. Recebeu o nome da pessoa que foi o presidente da Generalitat, o governo de Catalunha, durante a Guerra Civil Espanhola. O estádio foi construído para a Exposição Universal de 1929. Depois de 1955, o estádio ficou abandonado e só saiu desse estado de abandono quando foi reformado para os Jogos Olímpicos. E durante a renovação, somente a fachada externa foi preservada. Hoje, você pode visitar a parte interna do estádio gratuitamente. O portão de acesso fica na avenida principal que atravessa o Parque de Montjuïc. O estádio costuma abrir de segunda a domingo, sempre que não houver nenhum espetáculo ou competição esportiva. E na parte de fora, não perca a pira olímpica, que nos Jogos foi acesa com uma flecha incandescente. E na calçada, aos pés da pira, fica o Passeio da Fama, que imita mais ou menos o Passeio da Fama de Hollywood, só que com esportistas do mundo todo. O detalhe aqui é que cada pegada está feita com o calçado respectivo ao esporte. É lógico, estão aí estampadas os pés de muitos esportistas espanhóis, mas também do mundo todo. E você vai ter que ter uma certa idade para saber quem foi Nadia Comaneci. E vamos no quarto lugar da lista. Nem todo mundo sabe, mas a lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, elaborada pela Unesco, unicamente inclui 2 partes da Sagrada Família, nas quais trabalhou diretamente Antoni Gaudí. Uma é a fachada da Natividade e a segunda parte, que é nossa quarta atração gratuita de Barcelona, é a cripta da Sagrada Família. E o que nem todo mundo sabe também é que a visita à cripta da Sagrada Família, como acabamos de mencionar, é gratuita. Quando Gaudí começou a trabalhar na Sagrada Família, a cripta já estava construída. Então o que Gaudí fez foi transformar os pilares e elevar a bóveda da cripta. A cripta está formada por várias capelas dedicadas à Sagrada Família. A central é a mais importante, onde fica o altar. No chão, rodeando a cripta,
há um lindíssimo mosaico romano, representando os símbolos da Eucaristia, o vinho e o trigo. À esquerda do altar, na capela de Nossa Senhora do Carmo, está a tumba onde está enterrado o próprio Antoni Gaudí. O acesso à cripta é independente do acesso à basílica, então se você for visitar a basílica vai ter que sair para poder entrar na cripta. E atenção, se você sair da basílica não vai poder voltar a entrar. Então, você visita a cripta ou antes de entrar na basílica ou na hora que você sair. O acesso à cripta fica numa esquina do templo, logo à esquerda da bilheteria, no lado oposto ao ponto de entrada à basílica. A cripta é a sede da paróquia da Sagrada Família. E os horários de visita são bem restritos, porque coincidem com os horários do culto. No portão costuma haver um cartaz onde estão os horários atualizados, então você vai ter que dar um pulo para saber, para conferir essas informações. E nossa quinta atração gratuita é um shopping. E você deve estar se perguntando o que está fazendo um shopping nessa lista. E deixa que a gente vai explicar. A Plaça de Espanha é uma das mais bonitas de Barcelona e no centro da praça está uma fonte monumental. E numa esquina dessa praça, atrás da fonte, está o centro comercial Arenas de Barcelona, inaugurado em 2011. O que diferencia esse de outros centros comerciais é que ele ocupa uma antiga Praça de Toros. Muitos anos antes da proibição das touradas na Catalunha, em 1977 se celebrou a última tourada nas arenas. E esse espaço ficou abandonado até que foi reformado para se transformar em um shopping. Entre no shopping para admirar o trabalho que foi realizado, aproveitando apenas a parte frontal dessa Praça de Toros. Mas a razão de aparecer na nossa lista está no terraço circular que está na parte superior desse centro comercial. Aqui existe uma pegadinha. Tem um elevador que é pago para subir nesse terraço, mas você pode fazer isso tranquilamente ou pelos elevadores que estão dentro do centro comercial ou utilizando as escadas rolantes do centro comercial. Então a dica é: não pegue esse elevador. O terraço tem forma circular, é bem largo e à prova de quem sofre de vertigem. O formato circular permite que você tenha vistas muito completas dessa parte de Barcelona. Por um lado, você vai ver a animada Plaça de Espanha e a entrada ao Parque de Montjuïc com a fonte mágica ao longe. E por outro lado, você vai ver uma escultura de Joan Miró que dá bem-vinda a quem chega a Barcelona por terra. E se você for observador, pode ser que você encontre algum tesouro modernista nas fachadas de algum desses prédios. E na parte interior dessa terraça estão vários restaurantes servindo todo tipo de comida. Comidas internacionais e também comidas locais. No sexto lugar da lista, o Turó de la Rovira. Turó em catalão significa morro. O Turó é um desses lugares que são muito populares entre os habitantes de Barcelona, mas que ainda não foram descobertos pelo turismo de massas, apesar de que cada vez que a gente sobe no Turó, vê mais turistas. No alto do morro estão os restos das baterias antiaéreas que protegeram Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. As baterias foram construídas em 1938, durante a guerra, para defender a Barcelona dos constantes bombardeios da aviação franquista, que contava com o apoio de aviões das forças aéreas de Hitler e de Mussolini também. E esses bombardeios fascistas causaram grande destruição em Barcelona durante a guerra. O espaço forma parte do Museu de História de Barcelona, e você vai ver vários painéis informativos que ajudam a entender a história do lugar. Não precisa falar que as vistas de Barcelona do Alto do Turó de la Rovira são espetaculares e você consegue ver a cidade toda. O Turó da Rovira se convirtiu em tempos recentes no point, onde ir no final da tarde. E milhares de visitantes e habitantes de Barcelona, principalmente jovens, sobem até o Turó para ver a cidade banhada pelos últimos raios de sol do dia. E para o sétimo lugar, continuamos nas alturas. O castelo e a montanha de Montjuïc
são os destaques no skyline de Barcelona. O próprio castelo é uma atração paga, apesar de ter algum horário de visitação gratuita. É uma atração que indicamos para quem se interessa pela história. Mas aqui o que indicamos são os mirantes, que estão ao redor do castelo e são de acesso livre. Os mirantes que estão próximos ao castelo oferecem vistas espetaculares do Porto de Barcelona, com seus barcos, containers e toda a atividade portuária de um porto com muita movimentação. E também se vê o Porto de Cruzeiros, o Hotel W, o World Trade Center e as torres do teleférico do Porto. A 5 minutos descendo do castelo há outro mirador fantástico, o Mirador del Alcaide, com uma vista maravilhosa da cidade de Barcelona se abrindo à sua frente. E se você continuar essa descida a pé, ainda encontrará outros mirantes que oferecem bonitas vistas de Barcelona. No oitavo lugar da lista, a grandiosa Catedral de la Santa Creu e Santa Eulàlia, mais conhecida como a Catedral de Barcelona. A Catedral de Barcelona é uma das construções mais importantes do bairro gótico. Tanto é assim que até começos do século XX o bairro gótico, na verdade, era conhecido como o bairro da Catedral, numa alusão ao papel que tinha a Catedral como centro espiritual do bairro. E também porque essa noção de gótico é mais fake. Um dia a gente vai fazer um vídeo explicando que o bairro gótico tem bem pouco de gótico, mas fica para outro vídeo. A parte mais surpreendente da catedral é muito provavelmente o claustro, porque você não espera encontrar um oásis na metade do bairro gótico e ainda menos dentro dos muros de uma catedral. O claustro do século XVI está decorado com palmeiras, tem uma fonte com uma estátua de São Jorge, o padroeiro da Catalunha, e um barulhento bando de 13 gansos, e todos eles juntos contribuem a criar uma atmosfera única. A Catedral de Barcelona tem um horário de visitação muito tranquilo, que é pago, mas também tem um horário todo dia de visitação livre, que é, digamos, bem menos tranquilo, porque todo mundo quer entrar sem pagar. Vários museus de Barcelona têm um horário de visitação gratuito, mas para esse vídeo nós selecionamos o nosso museu, vamos dizer, predileto. É o Museu Nacional de Arte de Catalunha, também conhecido como MNAC. Dominando a paisagem na montanha de Montjuïc, encontra-se o monumental Palau Nacional, que é a sede do museu. Foi construído para ser o centro da Exposição Universal de 1929 e já é o terceiro lugar da nossa lista que foi construído para essa exposição. A coleção do MNAC te leva por 1000 anos da história da arte da Catalunha. E se você está interessado em arte, não deveria perder a seção de arte românica da Catalunha. Provavelmente a melhor do mundo, com pinturas e esculturas de igrejas do Pirineu. Normalmente a entrada ao museu é paga, mas a partir das 3 da tarde, todos os sábados, a entrada é gratuita. E você pode aproveitar, após a visita ao museu, ficar pelo pedaço para ver a fonte mágica. E no 10º lugar vamos falar de mercados. Barcelona é uma cidade que tem uma tradição fortíssima de mercados locais, muito mais do que outras cidades da Espanha. Cada bairro tem seu mercado. E entre nossos mercados prediletos está o mercado de Santa Catarina com seu teto ondulado, ou essa preciosidade modernista que é o mercado de San Antoni. Mas para fechar nossa lista, um mercado diferente, que não está no centro de Barcelona e que tem gente que visita Barcelona e nunca chega a conhecer. Os Encants. Os Encants são uma das feiras mais antigas de Barcelona. Sua origem remonta-se à Idade Média. Já existem notícias que documentam a atividade comercial no século XVI, que é muito antes que outros mercados de outras grandes capitais europeias. Em 2008, a Prefeitura de Barcelona resolveu trasladar os vendedores dos Encants velhos, que eram os antigos Encants,
para uma nova e moderna localização. Pela primeira vez, os vendedores desse mercado de pulgas iam poder trabalhar sem temer o sol, sem temer a chuva, o tempo. O projeto do novo mercado foi inaugurado em setembro de 2013 e vários painéis com fotografias distribuídos pelo interior do mercado lembram como eram os antigos encants. O novo mercado conta com um grande espaço livre, um vão livre aberto pelas laterais e com várias alturas conectadas por rampas e escadas rolantes. Sobre um grande teto há uma praça com centenares de bancas vendendo uma diversidade incrível de produtos. O grande destaque do design do mercado é seu espetacular teto, de forma assimétrica, formado com pranchas douradas de aço inoxidável, polidas como se fosse um espelho. E os diferentes ângulos de inclinação ajudam a entrada e a distribuição da luz. Olhar para o teto dos encants é um barato incrível. Nos encants você vai encontrar antiguidades e objetos de decoração, calçado, joias, objetos para caça, roupa usada, mas também roupa nova, artesanato, produtos elétricos, artigos para pets, perfumaria e cosmética, móveis, acessórios, tecidos, brinquedos, papelaria e objetos para colecionadores. Os encants abrem segunda, quarta, sexta e sábado. Os restantes dias ficam fechados. E aqui chegamos no final da lista de atrações gratuitas em Barcelona. Organizar seu tempo para visitar essas atrações não é uma atividade muito fácil. E nós já fizemos isso para você no nosso guia Barcelona em 15 roteiros. Barcelona em 15 roteiros é um guia da nossa autoria que conta com 15 roteiros que vão levar você para absolutamente todos os lugares de interesse de Barcelona e mais. São guias hiper detalhados com indicações passo a passo de como ir de um lugar para outro, descrições dos lugares visitados, mapas e ainda o bônus de comidas e comidinhas ao longo do caminho. O Barcelona em 15 roteiros faz parte da nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. Vamos colocar os links na descrição para que você dê uma olhada e veja se não podem ser de ajuda na sua próxima viagem à Espanha. E aqui chegamos no final do vídeo. Esperamos que você tenha gostado da nossa lista de atrações turísticas gratuitas de Barcelona. E não se esqueça, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like e conta para seus amigos e amigas que estão pensando em viajar para a Espanha. Eles provavelmente vão gostar também. Quem sabe se a gente não se vê viajando por Barcelona. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo!